Hoje no Tarek Notícias, Espanha prende homem que foi ao trabalho e à academia com sintomas de Covid-19 e foi responsável por 22 infecções. Ricardo Lewandowski nega pedido da Anvisa e mantém prazo de análise sobre importação da Sputnik V. União Europeia processa a AstraZeneca por atraso em entrega de vacinas. Casa Civil envia a ministérios lista com 23 acusações contra o governo no combate à pandemia. A Alemanha deve estender confinamento até o fim de maio. Vladimir Putin e Joe Biden podem se reunir em julho, diz assessor do Kremlin. Eu sou Tarek Elakis e está no ar o Tarek Notícias. A polícia da Espanha prendeu um homem de 40 anos na cidade de Manacor por ter contagiado 22 pessoas com coronavírus, de acordo com reportagens publicadas na imprensa do país no último sábado. O homem detido foi 2 dias seguidos ao trabalho, mesmo com 40 graus de febre e outros sintomas da Covid-19 em um dos dias. Ele ainda foi a uma academia de ginástica. O caso aconteceu em janeiro desse ano. Em um dia daquele mês, o homem foi ao trabalho com febre e tosse. Segundo seus colegas, ele caminhou pelo prédio com a máscara do queixo. Ele teria tossido e dito: "Vou contagiar todos vocês com o coronavírus." No fim da jornada do primeiro dia com sintomas, ele foi fazer um exame de PCR, mas no dia seguinte voltou ao trabalho e depois foi à academia. No fim do segundo dia de trabalho com febre, ele recebeu o diagnóstico positivo de coronavírus. Os colegas então ficaram alarmados. Todos foram fazer testes. 5 deles haviam sido contagiados e acabaram também passando o vírus para seus familiares. Na academia foram 3 pessoas, mas que também contagiaram seus familiares. No total, estima-se que 22 tenham se contagiado em decorrência direta e indireta da ação do homem, 8 em decorrência de ele ter ido ao trabalho, 14 por ele ter ido à academia. Ele foi preso na última sexta-feira, mas depois foi solto para responder a uma ação criminal em liberdade. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal negou hoje o pedido da Anvisa para suspender o prazo dado ao órgão para decidir se autoriza a importação de doses da vacina russa Sputnik V. Diante da determinação do ministro, a Anvisa se reúne na noite de hoje à noite para tratar do imunizante. No início desse mês, Ricardo Lewandowski estipulou prazo até o fim de abril para que a Anvisa decida sobre a importação excepcional e temporária de doses da vacina Sputnik V. O ministro tomou a decisão em uma ação protocolada pelo governo do Maranhão, que diz ter negociado 4,5 milhões de doses da vacina produzida pelo Instituto Gamaleya da Rússia. Na última terça-feira, a Anvisa pediu que o prazo fosse suspenso. Além do Maranhão, o ministro também já autorizou que Ceará, Piauí e Amapá também possam importar, caso a agência não adote o protocolo. Ao STF, a Anvisa argumentou que os dados sobre qualidade, eficácia e segurança precisam ser juntados ao processo de pedido de compra para decidir sobre importação excepcional e temporária de doses da vacina desenvolvida pela Rússia. Ricardo Lewandowski disse que o prazo tem previsão legal e que a ideia é garantir celeridade da imunização. O ministro também afirmou que a eventual negativa do uso da Sputnik V tem que ser justificada tecnicamente, não sendo admissível recorrer a questões burocráticas, e que a Anvisa não pode invocar apenas a falta ou insuficiência de documentos para deixar de analisar o pedido. A Comissão Europeia anunciou hoje que iniciou uma ação legal contra a AstraZeneca por não ter respeitado o contrato de fornecimento de vacinas contra a Covid-19 e por não ter um plano confiável para garantir as entregas a tempo. Segundo o porta-voz da entidade, todos os 27 países da União Europeia apoiaram a ação. Desde janeiro, há uma disputa entre o bloco de países e a empresa farmacêutica. Naquele mês, a AstraZeneca disse que não iria entregar 300 milhões de doses da vacina no tempo que havia sido acordado entre janeiro e junho desse ano. Desde então, os dirigentes europeus passaram a criticar a companhia. O contrato, que foi assinado de acordo com as leis da Bélgica, foi divulgado e mostrava que os termos eram semelhantes ao de outras farmacêuticas. Havia alguns parágrafos que protegiam legalmente a AstraZeneca de eventuais atrasos de prazos de entrega. Também havia uma cláusula que dizia que as vacinas nesse contrato seriam produzidas nas fábricas da União Europeia e no Reino Unido. O contrato ainda dizia que a companhia deveria fazer seu maior esforço para garantir o fornecimento de doses, inclusive produzir em fábricas em outros locais se necessário. Em um comunicado de 12 de março, a AstraZeneca afirmou que iria conseguir entregar 1/3 da encomenda. O porta-voz da Comissão Europeia afirmou que o bloco quer garantir que haverá uma entrega de um número suficiente de doses, como foi prometido no contrato.
A Casa Civil da Presidência da República elaborou uma lista com 23 acusações e críticas ao desempenho do governo federal no combate à pandemia e que devem ser alvos de investigação e questionamento de senadores na CPI da Covid-19. Entre as acusações estão negligência do governo na compra de vacinas, minimização da gravidade da pandemia e a ausência de incentivo à adoção de medidas restritivas para reduzir o contágio pela doença, promoção de tratamento precoce contra a Covid sem comprovação científica e militarização do Ministério da Saúde. O documento foi revelado ontem pela Casa Civil. De acordo com a Casa Civil, ele foi encaminhado a 13 ministérios que deveriam enviar respostas até a última sexta-feira. Em nota, a Casa Civil informou que a medida teve o objetivo de levantar dados e informações que serão usados pelo governo para responder aos questionamentos da CPI, instalada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, depois confirmada pelo plenário da Corte. A CPI da Covid tem a primeira reunião prevista para ocorrer amanhã. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada para investigar ações e omissões do Executivo na pandemia e para fiscalizar a aplicação de recursos federais por estados e municípios. O plano de trabalho do colegiado já começou a ser elaborado e prevê ouvir autoridades do governo federal na condição de testemunhas. A maior parte dos integrantes da CPI já fechou acordo para que a presidência fique com o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, e a vice-presidência com o senador Randolph Rodrigues, do Rede Amapá, um dos autores do pedido de criação da comissão. Pelo entendimento, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, será designado relator. A taxa de infecções por coronavírus na Alemanha aumentou neste fim de semana, apesar das restrições mais rígidas no país, e o ministro das Finanças, Olaf Scholz, advertiu ontem que não deverá haver alívio no lockdown antes do fim de maio. A Alemanha está lutando para conter uma terceira onda de infecções, com esforços sendo dificultados pela variante mais contagiosa que surgiu pela primeira vez no Reino Unido e um início relativamente lento na campanha nacional de vacinação. Em 13 de abril, a Alemanha já havia anunciado o endurecimento das regras para conter a Covid-19. O governo federal deve ser capaz de delinear passos claros e corajosos rumo à abertura para o final de maio, permitindo que os restaurantes ajustem seus planos de reabertura e os cidadãos planejem seus feriados. Scholz disse que as medidas também vão esclarecer quando as idas a shows, teatros e estádios de futebol serão possíveis. Segundo dados da Universidade de Johns Hopkins, a Alemanha vive agora uma estabilização no número diário de casos de coronavírus, considerado alto no país, com quase 20 mil novos registros por dia. As mortes estão bem reduzidas na comparação com janeiro, na casa dos 200 óbitos diários. Ao todo, mais de 81 mil pessoas morreram pelo coronavírus na Alemanha. Os presidentes Vladimir Putin da Rússia e Joe Biden dos Estados Unidos podem se reunir em junho, segundo informou a agência de notícias RIA ontem, citando um assessor do Kremlin, em meio a tensões latentes entre Moscou e o Ocidente. O assessor de política externa Yuri Yushakov disse que ainda não foi tomada uma decisão definitiva sobre essa reunião. Separadamente, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, citado pela RIA, disse ontem que a proposta de Biden para o encontro foi recebida positivamente e agora está sendo considerada. O jornal russo Kommersant, citando fontes não identificadas, disse que Joe Biden ofereceu a Vladimir Putin um encontro entre 15 e 16 de junho em um país europeu. O Kremlin não respondeu imediatamente a um pedido de comentários da agência de notícias Reuters. Vladimir Putin e o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizaram um encontro em Helsinki em julho de 2018. No início deste mês, Joe Biden pediu a Vladimir Putin que reduzisse as tensões provocadas por um aumento militar russo na fronteira com a Ucrânia e propôs uma cúpula para lidar com uma série de disputas. O Kremlin disse na época que uma cúpula dependeria do comportamento dos Estados Unidos, supostamente dizendo a Washington para descartar um plano para impor novas sanções à Rússia. Os laços Rússia-Estados Unidos tiveram um novo revés no pós-Guerra Fria no mês passado, depois que Joe Biden concordou quando questionado em uma entrevista se ele pensava que Vladimir Putin era um assassino, e Moscou chamou de volta seu embaixador em Washington para consultas. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal, corre lá, deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Tenho todos
um ótimo dia para vocês, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo começo de semana. Muito obrigado pela companhia de todos vocês e a gente volta a se encontrar amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.